Bom, eu vou mudar um pouco o foco e o que eu vou falar agora é mais sobre justamente questões éticas do uso de CRISPR em humanos. Bom, então, em relação aos testes genéticos, a gente faz eles há muito tempo para confirmar o diagnóstico, determinar o risco de desenvolver uma doença de início tardio, recorrência em familiares e eles nos permitem, então, decisões reprodutivas e prevenir o nascimento de novos afetados. E eu escrevi um livro há um tempo atrás que eu chamei de Genética, escolhas que nossos avós não faziam, né? E a questão é, poderemos fazer escolhas? A busca do bebê perfeito, né? Acho que todo mundo gostaria, né, de ter um bebê com visão perfeita, músculos de atleta, sem risco de calvície ou obesidade, QI elevado, sem risco para Alzheimer, câncer ou derrame e programado para viver vários séculos. Quanto disso será possível, né? Ou, eu acabei de ler um livro que eu recomendo, do Yuval Harari, que acha que a gente não vai decidir nada, que nós vamos ser guiados por algoritmos, que decidirão por nós, né? E ele escreve numa reportagem na Veja, ele diz, adeus ao livre-arbítrio. Ouvir a si mesmo os próprios sentimentos, coisa do passado. Na hora do Big Data, do Google e do Facebook, os algoritmos têm as respostas que procuramos e decidem por nós. E ele dá como exemplo a Angelina Jolie. Ele fala, as decisões médicas não se baseiam mais em sensações. A Angelina Jolie fez uma mastectomia dupla sem se sentir doente. Foi ordem dos algoritmos. E eu pergunto, mas testar seus genes BRCA1, BRCA2 e estudar os algoritmos não foi decisão dela? E a mastectomia preventiva e a retirada de ovários baseada em algoritmos também não foi decisão dela? Mas também, de acordo com o Yuval Harari, ele diz, se Marx voltasse a viver hoje em dia, incitaria seus poucos discípulos remanescentes a ler menos o Capital e estudar a internet e o genoma humano. Então, isso a gente concorda. Bom, então identificar mutações responsáveis por doenças genéticas é o primeiro passo para tentar corrigi-las, né? E como vocês lembram, o projeto Genoma Humano foi iniciado em 1990, a proposta era mapear e sequenciar todos os genes humanos até 2005, a estimativa é que a gente tinha de 80 a 150 mil genes, a gente sabe hoje que a gente tem só 20 mil, né? Mas, em 2003, 2 anos antes do previsto, se anunciou o fim do sequenciamento do nosso genoma, né? Mas, enquanto o projeto Genoma Humano levou 13 anos a um custo de 3 bilhões de dólares, hoje você consegue sequenciar um genoma em algumas horas com um custo de 600 a 3 mil dólares. Né? Agora, a questão é como é que a gente consegue consertar, né, o que está de errado, né? O que a gente pode esperar dessa técnica de CRISPR-Cas9 em doenças genéticas? Então, a ideia seria consertar em vez de trocar, né? E vários estudos já foram pré-clínicos, já foram mostrados em modelos murinos, eu já selecionei alguns. Um que foi bastante comentado, foi na Nature, foi publicado em 2005, mostrando no modelo de camundongo que eles conseguiram corrigir uma doença hepática, tirosenemia. E eles mostram, então, uma das primeiras vezes isso em modelo pré-clínico. Um outro trabalho, de 2016, mostra que você pode... eles trabalharam com uma mutação no modelo de retinite pigmentosa, num camundongo, e mostraram que a edição do gene produziu na primeira geração animais mosaicos por alelo corrigido e uma melhora discreta do fenótipo. Mas na segunda geração já houve uma correção mais robusta e melhora do fenótipo. E eles concluem que esse é o primeiro exemplo de recombinação homóloga resultando na correção da visão. Um outro trabalho também de retinite pigmentosa, um outro gene, uma forma autossômica dominante, eles mostraram que uma única injeção de um plasmídio
corrigir a mutação prevenindo a degeneração da retina e melhorando a visão. Bom, mas quais seriam então as estratégias em humanos? Então a primeira possibilidade seria ex vivo, você pega a célula do paciente, reprograma para a célula iPS, diferencia no tecido que você quer, no tecido-alvo, e pode fazer uma correção in vitro da mutação e as células corrigidas seriam expandidas e reinjetadas no paciente. Ou in vivo, seria células corrigidas seriam inseridas em um vetor e injetadas no órgão ou na circulação, dependendo do problema que você quer corrigir. Então, em linhagens celulares também já existem vários trabalhos, com células humanas, o Menck mostrou na fibrose cística de manhã, mas já existem muitos trabalhos. Um deles também é com retinite pigmentosa, onde eles mostraram uma mutação de ponto num gene que é ligado ao X, e eles mostram que apesar do gene ser rico em sequências, GC, 13% tiveram essas mutações corrigidas. E então, ele conclui que é possível terapias personalizadas, dependendo da mutação, em células de pacientes com mutações específicas. E um outro trabalho sendo na American Journal of Human Genetics, ele dá alguns exemplos, um deles é em células de um paciente com achondroplasia, onde eles conseguiram fazer eliminação preferencial do alelo dominante negativo, que é responsável pela achondroplasia. O outro é o gene MECP2, que é responsável pela síndrome de Rett. Eles conseguiram remover um rearranjo genômico em células de um indivíduo com duplicação no cromossomo X desse gene, incluindo esse gene. E na distrofia de Duchenne, eles pegaram células de um menino que tinha uma duplicação no gene que tirava de fase, e conseguiram, então, miotubos, e nos miotubos eles fizeram uma deleção e conseguiram restaurar o quadro de leitura e ter uma produção de uma distrofina de tamanho normal. E o trabalho conclui que corrigir duplicações será mais fácil que deleções, né? E aí eu me lembrei que a gente tem uma série de doenças que são causadas por expansões de trinucleotídeos ou tetranucleotídeos. Então, um dos grupos é ataxias espinocerebelares, tem mais de 30 genes já descritos, e a maioria delas você tem repetições CAG na região traduzida do gene. E esse aumento, então, dessas repetições causa, então, você tem um aumento de trato de poliglutamina, que é tóxico para a célula e leva à morte dos neurônios. Então, eu fiquei imaginando que essas talvez seria uma das primeiras grupos de doenças que a gente poderia tratar com essa tecnologia. Então, você poderia deletar os trinucleotídeos em excesso em neurônios, derivados de células iPS, e depois reinjetar no paciente via intratecal. E, recentemente, em fevereiro de 2017, saiu um report da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, onde eles discutem a edição do genoma humano, ciência, ética e regulamentação. E eles abordam, então, a pesquisa básica, a pesquisa clínica em células somáticas e pesquisas em células germinativas, que é a questão mais polêmica. Então, na pesquisa básica, vai ser extremamente importante para a compreensão da função gênica, para mecanismos de reparo de DNA, desenvolvimento humano e associação entre genes e doenças. Pesquisas clínicas em células somáticas já foram iniciadas, e dá 2 exemplos de hemofilia B e mucopolissacaridose, onde já está havendo ensaios clínicos em humanos. As questões éticas, então, são nas células germinativas, né? E a grande questão não é a pesquisa para tentar corrigir mutações em doenças, mas o que eles falam da edição do genoma para melhoramento, que eles chamam enhancement. E aí quais seriam as questões? Aumentar a musculatura, o desempenho esportivo, aspectos físicos, inteligência, longevidade, o que é possível, né? O que poderia ser manipulado e editado? Então, por exemplo, desempenho esportivo. Existe um gene
uma variante, a ACTN3, que foi associada ao melhor desempenho esportivo. Pessoas que teriam essa variante teriam uma predisposição maior para esportes de explosão, para esportes de resistência. Como você sabe, os americanos acham importantíssimo que os filhos deles sejam bons atletas, né? E aí, na Austrália e nos Estados Unidos, eles já testam as crianças para saber se elas têm essa variante, e a questão é se nasceu para correr. Por que testar? De acordo com uma mãe que queria testar seu filho, teria muita frustração nos pais. E eu pergunto, e a frustração na criança, né? Bom, beleza, o rosto perfeito, essa foi uma reportagem que saiu na Veja da semana passada, né? E aí, o que seria possível? Então, tem um trabalho muito interessante de uma artista chamada Rita Dewar-Hagwood, que constrói rostos anônimos a partir de DNA descartado na rua, em ponta de cigarro, chiclete e cabelo. Então, ela diz que ela consegue, a partir de várias variantes no genoma, ela compara com... ela tem trabalhos, programas de computação, e ela diz, não é possível ainda determinar a idade, mas ela consegue determinar 50 características como ancestralidade, sexo, cor de olhos, morfologia facial, tendência para obesidade, distância entre os olhos, etc., né? E aqui tem alguns rostos que ela desenhou a partir desse trabalho do DNA do descartado e programas de computador. Só que ela diz, eu não conheço essas pessoas, eu não sei quão fidedignas são essas representações em relação a elas. Então, para testar, ela fez o autorretrato, tá? A partir do próprio DNA. Aqui está o autorretrato e aqui é o rosto dela. Vocês acham que é parecido? Mais ou menos. Bom, enfim, mas isso mostra que esses genes já poderiam ser manipulados, né? Genes de longevidade. Tá? A gente tem um projeto 80+, onde nós sequenciamos os genomas de 1.300 brasileiros saudáveis com mais de 60 anos, e a gente quer saber qual é o segredo delas. Então, a dona Eugênia e a dona Herminha já têm 102 anos e estão ótimas. Clonice Berardinelli, que é uma poetisa famosa do Rio, 100 anos, também está ótima. Mas existe um outro trabalho de um israelense que mora nos Estados Unidos, chama Nir Barzilai, que ele faz pesquisas em centenários. E ele conta de 4 irmãos, ele fala os irmãos Kant, que tinham uma mutação em um gene associado a maiores níveis de colesterol bom. Será que eles teriam menor probabilidade de desenvolver Alzheimer? Porque os 4 com mais de 100 anos tinham uma capacidade cognitiva muito mantida, muito bem, muito boa. E aí, quando ele conta, ele tem mais de 500 casos que ele está seguindo, ele fala... 60% dos nossos homens centenários e 30% das mulheres fumaram durante um longo período do tempo. Quase 50% eram obesos durante sua vida e menos de 50% faziam exercício. Não faziam nada saudável. Então, ele acha que deve ter genes protetores. E ele conta que ele entrevistou uma das irmãs com 104 anos e disse que ela fumou desbragadamente a vida inteira. Ele disse assim, teus médicos não diziam que não era para fumar? Eu disse, eles diziam sim, mas já morreram todos. Bom, genes da inteligência. Então, segundo o famous James Watson, ele diz que burrice é uma doença genética e que ele propõe manipulação dos genes da beleza. O que já está acontecendo hoje na China? Tá? Então, tem um documentário muito interessante que eu recomendo, que foi elaborado por essa holandesa, e ela fala do sonho chinês de sequenciamento, a busca dos genes da inteligência, né? Eles estão sequenciando o DNA de 2.000 jovens com QI de mais 130 para buscar, teoricamente, os genes da inteligência. Isso era lá no BGI, né? E a minha questão é como é que essa informação será usada? Editar os genes da inteligência? Desenvolvimento de drogas para aumentar a inteligência? E se for, quem teria acesso a essas tecnologias? Nesse sentido, uma experiência muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos por um americano chamado Robert Graham, que era um milionário e que, em 1980, quando ele estava com 74 anos, ele fundou um banco de espermas de ganhadores de prêmio Nobel. E
ele dizia que o mundo estava cheio de idiotas e que precisava de mais pessoas inteligentes. Na realidade, ele não conseguiu o esperma dos prêmios Nobel, mas conseguiu de pessoas que tinham QI aparentemente bem elevado. Bom, qual foi o resultado dessa experiência? O banco fechou em 99, 2 anos depois da morte dele, e eu sempre me perguntei o que será que aconteceu com esses filhos dos prêmios Nobel. Qual a expectativa dos pais sobre essas crianças? Como é que esses jovens se sentem ao saber que herdaram um DNA prêmio Nobel? Né? E aí descobri que teve um livro que foi escrito por esse autor, David Plotz, que chama A Fábrica de Gênios. Ele conta que 215 crianças foram examinadas com espermas do banco. 30 foram recontactadas, algumas são muito inteligentes, 3 têm talento para música ou dança, 1 tem autismo, 1 tem uma doença muscular degenerativa, mas vários estão abaixo da média. E eu pergunto, se é diferente da média da população? E ele entrevista um especificamente, Doran Black, e que diz que aprendeu computação aos 2 anos, lia Hamlet aos 5, tem um QI de 180, e a mãe dele, muito esperta, que ganhou muito dinheiro fazendo publicidade com ele na televisão. Bom, qual foi o depoimento desse menino aos 18 anos? Ele disse: a ideia de fabricar gênios foi cretina. O fato de eu ter um QI mais alto não me torna mais feliz ou melhor. Há uma enorme expectativa em torno de mim, eu não fiz nada de especial. Não acho que ser inteligente que faz ser uma pessoa, que faz a diferença ser criada por uma família que te ama, sem pressões ou expectativas. Se eu tivesse um QI de 100 e não 180, isso não faria nenhuma diferença na minha vida. Bom, e as pesquisas em células embrionárias, que são as mais polêmicas. Então, a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier, está errado ali, elas sugerem, então, uma moratória. Né? E eu pergunto, mas edição de genes para prevenção de doenças genéticas em células embrionárias, será que é ético ou não ético? Né? A gente sabe que a gente faz diagnóstico pré-implantação quando você tem doenças letais graves. Então, quando você tem uma doença na família, você sabe qual é a mutação, você pode fazer uma fertilização assistida, e quando o embrião tem 8 células, você pode tirar uma célula, saber se herdou ou não a mutação, e obviamente você só vai implantar o embrião que não tiver a mutação. Né? E para doenças de início tardio, onde interromper uma gestação é muito mais complicado, é talvez até mais importante essa tecnologia de diagnóstico pré-implantação. A questão é, será que a gente não deve fazer essas pesquisas? Eu defendo que a gente deve fazer essas pesquisas em embriões para corrigir mutações. E eu tive uma discussão muito interessante com o Nessim Benveniste, que é um super pesquisador que veio nos visitar há pouco tempo atrás, e ele defende que seleção de embriões com mutação ainda é a melhor opção. Mas aí eu discuti muito com ele e falei, será que é melhor descartar que corrigir? Né? Porque hoje o que a gente faz é descartar os embriões com mutação. Então, eu defendo realmente, parece que os franceses também aprovaram, né? que se faça pesquisas, porque se a gente não fizer as pesquisas, a gente nunca vai poder aprender como é que faz isso. Né? E eu escrevi no Twitter para provocar as pessoas, você seria a favor de alterar o genoma de um embrião para torná-lo mais inteligente? E aí alguma das respostas é, seria a favor de alterações genéticas em embriões para evitar doenças, mas depois que abre a porteira, tem de pôr um capataz. E o outro disse, se os chineses começarem a gerar milhões de crianças com QI de 200, os outros países não terão muita opção. Na realidade, enquanto a gente discute, os chineses estão fazendo, e rápido, né? E aí eu me pergunto, os bebês desenhados, né? Hoje eles dizem, eu não pedi para nascer, né? E amanhã, quais serão as queixas? Eu não queria ser menina, eu queria ter olhos azuis, mas não a boca da Angelina Jolie. Eu queria ser mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordo, mais inteligente. Eu não queria ser esportista, eu queria ser músico. Né? E assim vai. Como é que a gente pode transpor as nossas expectativas em relação aos nossos filhos? Né? E um livro muito interessante também que eu recomendo é de um geneticista francês, ele fala da morte, como a tecnomedicina vai revolucionar a humanidade. Né? E, de acordo com ele,
com o que ele fala de transhumanismo, com a nanotecnologia, biologia, informática e ciências cognitivas, você vai poder viver 1000 anos. Ele acha que o bebê que vai viver 1000 anos já nasceu, né? E, segundo Harari, a morte é apenas um problema técnico, tá? Então, eu vou terminar perguntando, será que a gente vai saber lidar com essa revolução toda, né? E tem os apoios todos, né, que eu agradeço, e toda a nossa equipe do Genoma, com que a gente discute muito todas essas questões éticas. Muito obrigada.